A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui novamente nessa manhã, glorificando o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor, bendizendo o seu santo e glorioso nome. Estamos gratos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos, ó Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sangue que ele verteu na cruz, meu Pai, que o Senhor venha através desse sangue purificador, remidor, que o Senhor nos lave, que o Senhor nos limpe de todo pecado, que o Senhor jogue fora nas profundezas, papai querido, tudo aquilo que possa ter nos separado de ti, meu Pai. Que o Senhor escreva uma nova história nesta manhã, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Que o Senhor venha, meu Pai. Ora manassuri andalai rabachai demanto e decovasnai. Papai querido, abençoá-los, Pai, com toda sorte de bênçãos, papai querido, perdoando seus pecados, restaurando, trazendo a eles a existência, Senhor, uma nova criatura, um novo ser transformado, redimido, lavado pelo teu sangue. Senhor amado, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, te aceitamos todos os dias da nossa vida como Senhor e Salvador das nossas vidas. Tu és o Cristo, o Salvador, aquele que veio ser propício, papai querido, como ovelha ao matadouro, por cada um de nós pecadores. E estamos gratos nessa manhã pela remissão, pelo teu sacrifício, pelo teu bem que fizeste às nossas almas, papai querido, pelo teu bom, alamanássuri andalai rabachai, demanto e decobanai. Oh Deus poderoso, como tu és bom, como tu és santo, como tu és maravilhoso, e a ti rendemos graça, louvor e gratidão, Senhor. Abençoa o meu irmão, a minha irmã neste momento, que eles possam se sentir, meu Pai, purificados, que eles possam se sentir perdoados e que o Senhor venha operar neste dia, Pai. Ô Senhor amado, Ramanai, lá, Shurikantunai, Deus amado, Deus de poder, que ele venha, Senhor amado, sentir o teu poder, venham sentir, Senhor amado, o teu sobrenatural sobre a vida deles, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, que eles possam se sentir perdoados, redimidos nesta manhã, com uma nova história em suas vidas, para recomeçar, para começar uma vida na tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Glórias a Deus. Estamos alegres, né? Estamos falando aqui de assuntos importantíssimos para o reino. Aleluia, glória a Deus. Nós falamos sobre a respeito do início da missão de Jesus, quando ele é levado ao deserto, cheio do Espírito Santo, depois de ser batizado nas águas e o Espírito Santo repousar sobre ele, ele é levado ao deserto e é tentado pelo inimigo das nossas almas, o diabo, o tentador. E nós vimos aí que o Senhor, ele teve, além do Espírito Santo, ele teve a palavra, por conhecer a palavra, as escrituras sagradas, Jesus consegue vencer o diabo. E nós vimos também na carta do apóstolo Paulo, a 2 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 15 ao 20, o aconselhamento que Paulo faz para que nós sejamos aprovados nas provas, para que nós sejamos fortes nas tentações, que nós estejamos sabendo manusear a palavra, as sagradas escrituras. Só desta forma nós podemos vencer o mal. E então, através da experiência de Jesus vencendo o diabo, nós vemos
que nós podemos garantir a vitória e a vida eterna. Aleluia! Glórias a Deus! E não é diferente na minha vida, na sua vida. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, falando sobre este assunto tão importante para a nossa vida. Mas não deixa de ser um assunto também desafiador. Porque quantos estão aí, não é mesmo, minha irmã? Não é mesmo, meu irmão? Errados, não porque querem. Quantos estão caminhando por caminhos tortuosos? Quantos estão passando por tantas situações por não conhecerem as Escrituras? A palavra de Deus nos diz: errai, porque não examinamos, porque não conhecemos as Escrituras. E a palavra do Senhor também nos garante: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quando nós aprendemos alguma coisa acerca de algum assunto, as escamas caem e ali nós aprendemos a lidar com aquilo. E muitas das vezes nos sentimos até surpresos, né? Alegres, porque de uma hora para outra, uma coisa que nós ignorávamos, que nós não sabíamos, que nós não tínhamos conhecimento, de repente vem a lume e nós aprendemos e entendemos sobre aquele assunto. E aí parece que tudo esclarece, tudo clareia e tudo se torna mais fácil. Aleluia! E não é diferente conosco na nossa vida espiritual. Muitos estão com o coração sincero, se esforçando, mas por não conhecerem a Bíblia, não conhecerem as Escrituras, não lerem, não aprenderem a respeito das Escrituras sagradas, elas andam cambaleando durante toda a sua vida, tristes, amarguradas, decepcionadas, frustradas, porque não há um sentido para a vida delas. Mas nesta manhã nós estamos aqui meditando, refletindo um pouco sobre as Escrituras Sagradas, e eu tenho certeza que nós vamos refletir o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele há de nos esclarecer e nos levar a toda a verdade. Amém? Então nós estamos falando também sobre a ressurreição. Sobre a ressurreição. E nós vimos lá em Tessalonicenses, né, falando sobre nos esclarecendo sobre a morte, sobre quando nós morremos, que quando o Senhor voltar, a segunda volta do Senhor, quando ele voltar aos céus com alaridos e trombetas, com o arcanjo anunciando, com as trombetas soando, voltando para buscar aqueles que são seus, todos os mortos ressuscitarão em carne e estarão, assim como Jesus ressuscitou, estarão de frente ao Senhor e num piscar de olhos serão arrebatados aqueles que estão vivos, e aqueles que já estão mortos serão levados e receberão um corpo glorificado, assim como os vivos, e estarão para sempre e eternamente com o Senhor. E algumas pessoas acham que isso é uma fábula, que isso aí é uma história, mas não é, e nós podemos comprovar através da Bíblia, e a Bíblia é a verdade, a Bíblia é comprovada historicamente, que Jesus esteve nesta terra, que Jesus foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, na frente, nos olhos patentes de muitas pessoas. Aleluia. E nós podemos ver isso em Lucas, no capítulo 24, no versículo 42 e 43, que diz assim: e deram-lhe um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele o tomou e comeu diante deles. Aqui Jesus, ele prova que estava em corpo físico e não em corpo espiritual, porque o espírito não come. Então ele estava em carne, sentou com os discípulos, pegou um pedaço de peixe assado com favo de mel e comeu. Glórias a Deus. Nós vemos também em Lucas, no capítulo 24, no versículo 39 ao 40, que ele fala:
Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne, e nem os ossos, como vedes eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos furadas e os pés da cruz. Amém? Glórias a Deus. Vamos ler. Vale a pena nós lermos aqui rapidamente. Jesus aparece aos discípulos. Lucas capítulo 24, do 19 ao 23. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos, atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhe disse: Pois por que estás perturbado? E por que sobem as dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me, verificai, porque um espírito tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Aleluia, glórias a Deus, glorificado seja o santo nome do Senhor. Mais embaixo ele diz: e por não acreditarem eles por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença dele. Aleluia, glória a Deus, glorificado seja o santo nome do Senhor. Então as escrituras sagradas, elas mostram, elas clareiam a nossa mente da verdade, de muitas vezes sofismas que pegam, pessoas que pegam a palavra de Deus e se enganam, porque não examinam a palavra de Deus com nitidez, com responsabilidade, não estudam verdadeiramente a palavra do Senhor. Então ele mostra aos discípulos, ele prova, ele ainda diz, olha aqui, ó, espírito tem carne, espírito tem osso. Glória a Deus. Então ele prova que ele ressuscitou dos mortos em carne, em osso, e veio aos encontros dos discípulos e de todos aqueles que precisavam testemunhar esta verdade, para que fique sabido que naquele grande dia a igreja crente, a igreja que crê, a igreja fervorosa, a igreja que sabe, através do Espírito Santo, que Deus mandou o seu Filho unigênito para morrer, morte de cruz, e através do seu sangue redimir, salvar aqueles que estavam perdidos. E na ressurreição, na grande ressurreição, nós ressuscitaremos, assim como nosso mestre, em carne, em osso, para recebermos do Senhor a vida eterna. Glória a Deus, é lindo, né? É forte, não é, minha irmã? Não é forte, meu irmão? A gente saber esta rica promessa que a morte não nos venceu através de Cristo Jesus. Temos a vitória em Cristo, porque ele morreu e venceu a morte. Em Atos, no capítulo 10, do 40 ao 41, o testemunho que os apóstolos dão ao meu coração nessa manhã, no teu coração, leia lá, pegue sua Bíblia e leia em Atos, no capítulo 10, do 40 ao 41, que diz assim: a este ressuscitou Deus ao terceiro dia, fez que se manifestasse não todo povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dentre os mortos. Então, os discípulos dão testemunho, assim como muitas pessoas que na época viram Jesus ser crucificado, morrer, e ao terceiro dia, no domingo, ele se ressuscitou.
ressuscitado dos mortos e vinha em carne e em osso para estar no meio do povo de Deus. Glória a Deus. Nós vimos também o ensino apostólico através de Paulo, à igreja de Corintos, aos irmãos coríntios, que é 1 Coríntios, no capítulo 15, do 3 ao 4, que diz: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras Sagradas. Porque os profetas, eles vieram antes do nascimento de Cristo profetizar, falar ao povo, dar a mensagem de que viria um Salvador para nos levar à vida eterna. Glória a Deus. E hoje nós levamos essa mensagem nesta manhã ao meu e ao teu coração através do Espírito Santo para nos elucidar da verdadeira Ramanai Demantu e Decobanai, da verdadeira palavra que está aí ao teu alcance para você ler, para você estudar, para você conhecer e se libertar de todos os sofismas, de todas as mentiras, de tudo aquilo que tem enganado o teu coração. Amém? Há uma esperança sim, a tua vida tem sentido sim, em meio às aflições, em meio às dificuldades, em meio aos desafios, mas lá no final, não é importante o início, é importante o fim. Você vai até o final e você vai conquistar a grande vitória de estar nas bodas do Cordeiro, saciada, sem nem mais uma lágrima, sem nenhum mais um temor, sem nenhum mais sofrimento na sua vida, na sua alma, na sua história, para estar eternamente em gozo com o Criador. Glórias a Deus. Que dia maravilhoso a gente poder refletir nesta esperança, nesta grandiosa promessa que nós temos através do Filho unigênito, do Cristo que sacrificou, que morreu naquela cruz, que obedeceu até a morte e hoje está assentado à direita, intercedendo por mim e por você. Glórias a Deus, aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino Vencendo Vem Jesus 525. Aleluia, ele está triunfante, ele venceu, ele ressuscitou, está com o Pai e ele vai voltar para buscar a mim e a você. Amém? Glórias a Deus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória.
Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e em santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Ele já venceu e nós venceremos com ele. Amém? Glória a Deus. Amanhã estaremos aqui, se Deus assim permitir. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele.